tá? E aí, gente? Estou aqui começando a live. Só aguardar as pessoas chegarem para começar, tá bom? Enquanto isso, fiquem à vontade aí. Eu vou ainda aqui me... Fiquem tranquilos. Mas tudo bem. Oi, amiga Manuel. Bem-vindo. Ele não leu nenhum. Tem vários livros e não conseguiu ler nenhum. Começar a live. Se quiserem escrever algum comentário, fiquem à vontade. Vou tirar aqui, senão eu esqueci. Um minutinho pra começar a live. Quem tá aí? Quem tá aí? Tem 2 pessoas. Pronto, vamos lá. Com vocês dois mesmo, vamos começar. Gratidão, tá? Por vocês estarem aqui assistindo essa live. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. E o tema que eu vou falar hoje é como ler livros. Eu percebo que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, mas é um tema que não é muito conversado, não é ensinado nas escolas, não é tão divulgado ler livros. E tem vários tipos de leitores, né? E eu acabo me identificando com alguns deles, não sei se vocês vão se identificar. Tem aquele leitor que ele é o sonhador, sabe? Ele sonha em ser um grande leitor, em ler livros e livros, faz até lista para ler os livros, e quando chega no final do ano não passou de um sonho que ele queria e acaba não alcançando isso. Tem também o leitor que é aquele não me lembro. O leitor não me lembro é aquela pessoa que ainda consegue ler livros, tá? Ele consegue ler, mas ele começa e não termina. Aí começa a ler outro livro, na metade esquece que tá lendo, já começa outro livro e vai. E quando vê, ele não leu nenhum. Tem vários livros e não conseguiu ler nenhum livro, de fato. Tem também o leitor que ele é o leitor de sucesso, que é o que nós vamos falar hoje, né? É o tipo de leitor que ele consegue organizar-se, planejar-se para ler os livros e não só ler, mas ele lê, ele memoriza e ele transmite para as pessoas o conhecimento que ele teve com aquele livro. E essa pessoa, ela transmite por quê? Porque ela leu com a qualidade, ela não leu como todo mundo lê. Como é que as pessoas leem um livro hoje em dia? É muito simples, Julie. Pega o livro e começa a ler. Mas essa é a forma errada de ler. A forma correta eu vou falar para vocês hoje, nessa live. Que é a forma em que realmente você vai ler o livro, você vai lembrar daquilo que você leu, você vai saber o nome do livro, o autor, porque não tem coisa mais difícil do que você começar a ler o livro e não saber nem o nome do autor. A live, bem-vindo.
Silvânia. Então, e aí, essas são as maiores dificuldades que as pessoas têm. Elas acabam não conseguindo finalizar a leitura do livro. Só que isso acontece porque elas não sabem a forma que elas deveriam fazer para ler livros. Oi, Silvânia, tudo bom, amiga? Tudo bem. Oi. Bem-vinda aqui à minha live. Tudo bom? O tema da live de hoje é como ler livros. E eu estava falando aqui das dificuldades que a gente tem de começar um livro e terminar. Você também sente essa dificuldade? Muita mesmo. E eu estava falando também que tem vários tipos de leitores. Tem aquele leitor que é o sonhador, que é a pessoa que sonha em finalizar um livro, ler o livro e saber falar o que tinha naquele livro e não consegue, fica somente no sonho. Não sei se acontece com você, mas acontecia muito comigo isso. Eu ficava, poxa, um dia eu vou ser uma leitora que eu vou ler muitos livros e vou olhar para minha estante assim e vou dizer, olha, todos esses livros eu li e eu sei o que tem em cada um deles. Você também tem essa vontade? Muita mesmo. Na verdade, fixar, né, a história e ficar, assim, lembrando dela. Eu esqueço rápido. Sim. E não tem coisa pior do que você falar que lê um livro e a pessoa pergunta pra você, sim, aí, mas o que é que tu aprendeu? E você fica... Foi legal, foi uma leitura muito boa, eu indico, mas assim, lê lá, tu vai gostar. É muito massa. Aí a pessoa diz, sim, mas como é o nome do autor? Aí você começa com H. Mas assim, eu não tô lembrando agora, mas eu vou, quando eu souber eu te digo. E realmente isso acontece, mas isso acontece por vários motivos. Um dos motivos é porque a gente não lê da forma correta, porque existe uma preparação para fazer uma boa leitura, entendeu? Por quê? A leitura, ela é uma arte. Se você entender essa arte da leitura, a gente pode comparar com a alimentação. A alimentação, a gente tem a degustação, que você vai, prova um pouquinho, depois você mastiga e aí você digere. A leitura é a mesma coisa. Tem a fase da degustação, tem a fase da mastigação e tem a fase da digestão. Entendi. Que é o que eu vou falar aqui na nossa live de hoje. E eu queria, assim, também falar que existem dois tipos de leitura. Existe a leitura passiva e existe a leitura ativa. Como é a leitura passiva? É a leitura que todo mundo está acostumado. Aquela leitura que você recebe apenas a informação e aí você coloca na memória, só que uma hora aquilo ali sai da sua memória. É a leitura que a gente aprendeu na escola. Que você é só pegar o livro, ler e pronto. Mas essa leitura é como assistir aula. Uma aula. Você está simplesmente recebendo, sentado, recebendo aquela informação. Se você não fizer nada para essa informação permanecer, se perpetuar, você vai esquecer. Porque o cérebro da gente, ele é seletivo. Ele seleciona, porque tem muita coisa, muita informação para ele fixar. Então, ele vai fixar, sabe o quê? Aquilo que for usar. E o que usa, a gente lembra. Se você não usar, você acaba esquecendo. A mesma coisa é a leitura. Mas existem 3 passos que eu vou falar daqui a pouco, que são da leitura ativa. Eu não falei que tem 2 tipos de leitura? A leitura ativa, que é essa que a gente faz. E se a gente só ficar nessa leitura passiva, vai esquecer. E existe a leitura ativa. A leitura ativa é a leitura que dá mais trabalho, é a leitura que você precisa de mais atenção, mas é a leitura das pessoas de sucesso. Porque depois você lembra, você usa o que você leu e você compartilha com as pessoas.
Entendi. Legal. Vânia, gostou? Muito bom. Excelente. Excelente explicação. Muito bom. Show de bola. Pronto, amiga. Eu vou continuar a live e fica ligadinho que eu vou falar desses 3 passos da leitura ativa. Tá bom, amiga? Só tem algum. Tá joia. Tchau. Então, gente, continuando, né? Como eu falei, existem esses 2 tipos de leitura. A leitura passiva e a leitura ativa. A leitura passiva é muito fácil de você manter. Por quê? É aquilo que todo mundo sabe, pegar o livro e ler. Mas a leitura ativa, ela é uma leitura que vai te gerar mais interesse, ela é uma leitura que vai te gerar aprendizado e é uma leitura em que você vai lembrar daquilo que você leu, você vai ter concentração e você vai conseguir transmitir para as pessoas aquilo que você leu. Então vamos lá. Leitura ativa, ela acontece em 3 passos. O primeiro passo se chama, como eu falei, a leitura é uma arte, né? E eu comparo com a alimentação. A arte da alimentação. Como é que acontece? Primeiro tem a degustação, eu chamo de leitura degustativa. Como é essa leitura degustativa? É aquela leitura que você vai se interessar pelo conteúdo, aquela leitura que você vai buscar informações e que, de primeiro momento, você já vai conseguir falar alguma coisa sobre aquele livro. A leitura degustativa, ela acontece da seguinte maneira. Você pega um livro, deixa eu pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Gente, toda essa live que eu estou falando, ela se baseia no livro Você Sabe Estudar, de Cláudio Moura Castro. Então, um livro, quando você vai fazer uma leitura degustativa, que é o primeiro passo, você lê a capa e você vai se familiarizar. Veja o nome do autor e aí você primeiro não vá começar a leitura. Não, você precisa criar um relacionamento com o livro. Você tem que gerar um interesse para você ler esse livro. Poxa, o nome do livro é Você Sabe Estudar. O que será que esse livro vai falar? E aí você vai nessas orelhas, você começa pelas orelhas. O que é que tem nas orelhas? O que é que tem aqui? O que é que as pessoas falaram sobre esse livro? Por que o autor escreveu esse livro? Como é a vida do autor? Depois que você faz isso, você começa a se interessar, você vai se apaixonando. Você não está degustando? Então, você vai experimentando. E aí, a segunda coisa que você faz é o sumário. Você verifica o sumário. Lá no sumário, você pode já montar um resumo do livro baseado no sumário. Eu não dava muita importância para o índice. Um grande erro que eu cometi era ir direto para a leitura do livro. Isso me atrapalhava muito. Então, pegou o livro, começa a criar um relacionamento com ele. Veja a capa, olha bem para a capa. Por que a capa foi feita dessa forma? Vá para o sumário, leia cada título dos capítulos. Depois, leia um pouco da introdução e da conclusão. E aí, você começa a observar o livro e ver quantas folhas ele tem. Começa a fazer realmente uma degustação. Você não vai ler ainda. Você está degustando, se interessando. Por quê? Nesse momento, você vai decidir se você vai realmente ler o livro ou não. Se esse livro realmente vale a pena ser lido ou não. Porque tem muito livro bom por aí. Você vai perder tempo com um livro que não é bom. Então, essa fase de degustação é muito importante. É a fase que vai lhe trazer interesse. O segundo passo é a mastigação. É como se fosse a alimentação. Depois não vem a mastigação. Essa é a leitura corrida. Nessa fase, você vai ler o livro e você não vai se preocupar em entender demais. Você vai se preocupar em ler. E, de fato, ler do começo ao fim. Agora sim,
você vai fazendo a leitura corrida. E existem várias técnicas que nas outras lives eu vou trazendo técnicas de leituras corridas. Então você faz a leitura e você vai fazendo marcações no livro daquelas partes que são importantes, que você achou legal. Poxa, isso aqui é interessante de gravar, tal. Você vai marcando e lendo. Leia o mais rápido possível. Por quê? A gente tem a mania de começar uma coisa e não terminar. Mas se você fizer uma leitura corrida, o seu objetivo é terminar o livro. Pronto. Terminou o livro, massa. Agora você vai para o terceiro passo dos leitores de sucesso. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é a leitura da digestão. Não é como a alimentação? Primeiro vem a degustação, segundo vem a mastigação e engolir, e por fim vem a digestão. Então o terceiro passo é a digestão, é a leitura profunda. Então você já leu o livro todo, agora você vai estudar o livro. Você vai só voltar naquelas partes que você marcou que eram importantes, entendeu? Então são nessas partes que você viu que era importante fixar, que você vai usar esse conteúdo no futuro, que você vai querer compartilhar com as outras pessoas. Agora é a hora de estudar o livro de fato. Agora é a hora de você mergulhar em profundidade e você procurar aquelas palavras que não entendeu e você até fazer coisas práticas, usar técnicas de memorização. Gostei dessa parte aqui, tem 3 tópicos, como eu vou fazer para memorizar? E você vai anotando. Isso é a leitura ativa, a leitura de anotação, a leitura que você compartilha. Então se você fizer esses 3 passos que eu falei, você vai com certeza lembrar do nome do autor, porque quando você fez a leitura degustativa, você foi lá e você viu onde é que o autor nasceu, por que ele escreveu esse livro, quais são as dificuldades que ele tinha, e você vai gerando curiosidade. Então, quando você passa pelas 3 fases dos leitores de sucesso, é muito mais difícil seu cérebro não gravar as coisas, porque você já está passando que aquele conteúdo é importante. E você vai lembrar, e você vai compartilhar, e você vai aplicar, porque é uma leitura em que você lê e você pratica, ela vai durar sempre. Gente, essa live que eu fiz hoje de como ler um livro é baseado na minha vivência mesmo, certo? Por quê? Porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que amava livros. Eu não podia passar na frente de uma livraria que eu já ficava doidinha para comprar um livro. E se eu entrasse, eu só saía com uns 3 a 4 livros na mão. Só que eu vivia com a estante cheia de livros que eu nunca li. Isso sempre me causou uma certa frustração, porque eu pensei, poxa, eu tenho tantos livros e não leio. O que é que está acontecendo comigo? E aí, quando eu entendi que existem técnicas, que existe uma técnica de se ler um livro, foi totalmente diferente. Foi maravilhoso. Porque agora eu sei que um livro, ele não é só para ser lido uma vez. Ele é para ser lido várias vezes. O aprendizado acontece com a repetição. Então, se você usar essas 3 técnicas que eu falei, esses 3 passos que eu falei da leitura ativa, é muito difícil mesmo. Eu desafio você a fazer essa leitura ativa e você esquecer de coisas importantes no livro. Eu duvido. Porque realmente, quando você sabe ler um livro de fato, você vai mergulhar naquela leitura e aquilo não vai mais sair da sua mente, porque você vai usar. Disseu, amigo, faz a solicitação aqui para você entrar na live. Eu falei já dos tipos de leitores, né? Os leitores que são aqueles que esquecem daquilo que leu, são aqueles que têm a prateleira em casa cheia
de livros, são aqueles que começam a ler e não terminam um livro, são aqueles que começam a ler vários livros e esquece que está lendo o livro, já compra outro livro, tem livro em casa lacrado que nunca abriu. Esses são os leitores que fazem a leitura passiva. Essa leitura é que todo mundo fica nessa fase. A leitura passiva é importante, é top, mas você não pode ficar somente nela. Você tem que passar para a leitura ativa. Essa é a leitura dos leitores de sucesso. Essas pessoas que têm realmente conteúdo e conseguem transmitir. Por quê? Porque eles aprenderam aquilo que eles leram. De fato, se aprofundaram no conhecimento. Oi, amigo, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. E aí, parabéns aí pela experiência, viu? Tirar os óculos aqui, tá? Agora fiquei meio cego. Parabéns aí, ótima leitura aí. Me fala, qual é o tipo de leitor que você é? Como é que você se Na verdade, eu modifiquei o hábito, né? Porque o hábito de leitura é uma coisa, às vezes, complicada, compromete seu dia, né? A sua mente lhe dá a informação permanente de que você não tem tempo. Não leio porque eu não tenho tempo. Então, eu passo sempre um exercício para as pessoas que trabalham comigo ou que participam das minhas palestras, que eu digo o seguinte: leia pelo menos 15 minutos por dia. 15 minutos. Ah, Disseu, mas aí eu fico com sono. Leia em pé. Ah, não tenho 15 minutos por dia. Leia 5 minutos, depois 5, depois mais 5. 5 e 5, parceladinho, em pé. Faça qualquer coisa, mas desenvolva o hábito da leitura. Né? Sim. A leitura é uma coisa libertadora. É uma coisa que promove conteúdo, promove vocabulário, você se desenvolve de uma forma rápida, né? Então, estou muito feliz aí com sua live e tenho certeza que você vai repetir várias delas aí, vamos ter bastante pessoas interessadas, porque esse é um movimento realmente tem que ser continuado, né? Para que a gente consiga passar informação para todas as pessoas, né? E a live é um instrumento maravilhoso para que isso ocorra, né? Show de bola. Eu falei, não sei se tu pegou essa parte que eu falei da dificuldade que as pessoas têm, né? Com a leitura. Sim. Eu sempre fui apaixonada por livros, mas ler que é bom, eu não conseguia começar e terminar uma leitura. Mas justamente por quê? Porque existem aqueles dois tipos de leitura, que é a passiva e a ativa. E geralmente todo mundo só faz a leitura passiva, que é aquela leitura que eu acho que eu só preciso pegar o livro e começar a ler. E não é assim. Não é assim. Você precisa gerar um relacionamento com o livro. Em 3 passos. Degustando, primeiro você vai se interessando, você vai sabendo um pouquinho mais sobre a vida do autor. E aí você vai gerando interesse. Caramba, eu quero ler esse livro de fato porque eu vou aprender. E você vai já imaginando a ideia central do livro. Você vai extraindo a ideia central do livro. Porque quando alguém chegar e lhe perguntar, você vai ter o que falar sobre aquele livro. Porque você gerou um relacionamento, você leu uma vez, você leu 2 vezes. No mínimo, porque a gente sabe que para realmente fazer uma boa leitura, não é só uma vez que se lê um livro. Tem que ser 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Mas eu antes achava que era só uma leitura e eu tinha que lembrar tudo, eu tinha que saber tudo que eu li naquele livro, mas não é assim. E quando eu entendi que a leitura, ela precisa acontecer como uma progressão, como uma arte, como uma alimentação. Primeiro se degusta, depois vem a mastigação. Perfeito. Por fim vem a digestão. É na parte da digestão que realmente eu vou aprender. Porque aquilo que eu não lembro é porque eu não aprendi. Aquilo que eu não mudei nas minhas atitudes é porque eu não aprendi. E aí,
A terceira fase, todas as fases da leitura são importantes, tanto a degustação, quanto a parte da leitura corrida, que é a mastigação, de você ler rápido mesmo, e você ler para você provar para você que você concluiu a leitura. E por você finalizar, mas com a leitura de estudo, aquela leitura que você vai nas partes importantes, as partes que mexeram com você, as partes que você identificou que era importante de se falar para as pessoas, que é importante de se dizer numa palestra, que é importante de se transmitir para os filhos, ou para os amigos, ou para o patrão, ou para um colega de trabalho. Então, por exemplo, no livro de vendas, você faz a degustação do livro, você vai, faz a leitura corrida e você vai marcando as partes importantes. Quando você for, de fato, ler o livro para estudar ele, já está todo marcadinho, aonde você tem que colocar mais atenção. E aí você vai lembrar. E eu estava lendo aquele livro, o Cavaleiro Preso na Armadura. Sim. Cavaleiro Preso na Armadura. Aí eu ensinei para minha mãe como é que ela ia fazer para lembrar do nome do livro e do autor. Vê que massa. Aí eu disse a ela, mãe, vê só, quando a senhora for falar para alguém desse livro, a senhora vai se lembrar de um cavalo. Em cima do cavalo tem o quê? Um cavaleiro, certo? E o cavaleiro tem uma armadura, que vai estar presa nele. O cavaleiro preso na armadura. Show! E como é que eu vou fazer para eu lembrar o nome do autor? Aí eu li o livro junto com ela, a gente viu que o autor é dos Estados Unidos. Aí eu falei, mãe, vê só, o cara é dos Estados Unidos, o que é que a senhora vai fazer? O nome dele tem a mistura de Roberto Carlos com Vera Fischer. A senhora imagina que Roberto Carlos está correndo junto com Vera Fischer atrás desse cavaleiro para pegar a armadura de ouro dele. E aí a senhora vai lembrar que o nome do autor do livro é Robert Fischer. O Cavaleiro Preso na Armadura. Isso, e o nome do autor é Robert Fischer. Excelente. Então são às vezes pequenas detalhes, são técnicas. Feito essa que você tomou, né? Que leva o interesse, desperta, a pessoa memoriza, né? Eu vejo que você não, Liceu, eu terminou de ler o livro? Não, terminei não. E você já comprou outro? Não, não comprei porque eu não terminei de ler o primeiro. Isso. Não precisa, não tem essa regra. Você não tem essa regra. Não precisa disso. Termina 5, 6, 10 páginas. Não gostou? Pega outro. Pega outro. Aquele quietinho ali. Vai em outro momento, busca informação, busca interesse. Agora tem que desenvolver o hábito da leitura. Não tem para onde não ceder e não se atualizar através da leitura. Não, Disseu, mas eu tenho a minha leitura digital. Eu leio muito pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas não é a mesma coisa. Né? Você tem que desenvolver o hábito do livro físico, né? Materializado. Tanto que entra geração, sai geração, entra tecnologia, sai tecnologia, mas realmente os livros eles não caem em obsolência, né? Estão sempre na moda, sempre em evidência, né? A sua técnica aí foi formidável, porque estimulou sua mãe a memorização. Você já usou a técnica de um livro. Exato. Vai ser o tema de outras lives, né? Como memorizar as informações do livro. Aí eu achei, pronto, mãe, a senhora tem que criar uma história mirabolante. Quanto mais louca for, melhor. E na fase da degustação, é justamente essa fase que você vai decidir, vale a pena ler esse livro ou não? Se não vale a pena, você vai para outro livro. Tem tanto livro bom aí no mercado, tanto livro top. Não necessariamente você é obrigado a ler aquele livro, entendeu? Mas quando você pega o livro e antes de cair desesperado para ler, não, eu quero ler e terminar, não. Pega o livro com calma, vê o índice, vê o autor, a história dele, o que é que tem no índice, faz um resumo, busca a ideia principal do texto do livro antes de ler o livro. Por exemplo, esse livro aqui, você sabe estudar. Com esse tema, você já... Caramba, você sabe estudar e começa a se questionar. Isso é muito massa. Quando a gente começa a fazer dessa forma,
a leitura é outra, a dinâmica é outra. Isso. As pessoas aí, o texto está passando aqui, está passando rápido, não sei se estão fazendo alguma pergunta, não sei se está lhe perguntando alguma coisa. Tem uma pessoa aqui que você falasse o nome dela aí, viu? Mas eu acho que a seguidora é sua. Eu não conheço. Tem a Simone Galvão, tem a Aline Queiroz, tem a Maiva craque aí, a palestrante top aí. Tem um monte de gente bacana aí. Aqui também já entrava assim, muita gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Nissinha, Silvânia. É que tem muita gente aqui que fica passando, eu não consigo ver todos. Mas eu estou muito feliz, muito agradecida. Ao Disseu também, meu amigão, sempre apoiando. Eu fiquei muito feliz com essa live. Eu também coloquei ela no YouTube, né? Vai tá gravada lá no YouTube pra gente rever. Tem Simone Galvão aí. Simone Galvão. Eu lembro, sim. Se alguém tiver alguma dúvida, tem a Andressa também, Raquel, muita gente. Muita gente aqui. Ediel, Elizabeth, minha coach, Botelho. Nossa, muita gente. Agradeço mesmo a presença de todos vocês. E é isso aí, vamos ler livros, mudar nossas vidas e mudar as vidas daquelas pessoas que estão ao nosso redor pelo nosso exemplo. Júlia, vou dar você falou sobre leitura de livros e vendas, né? Que é minha praia, né? O que eu faço diariamente. Sim, com certeza. A profissão que eu adotei como paixão e que tenho um grande prazer em formar pessoas de vendas todos os dias. É uma coisa que me satisfaz muito. Eu trabalho com vendas. E num dos livros que eu folhei, né, tinha assim, a abordagem, né? Quando você chega numa loja, aí faz: olhe, bom dia, boa tarde, eu sou Disseu, posso te ajudar? A resposta já deve estar, todos vocês aí já sabem qual é a resposta padrão quando você pergunta isso, né? A resposta é não, obrigado. Né? Então você já fez uma abordagem. E tinha: Sandra Alves, te amo, amor. Amanhã estamos juntos aí, viu? 8 da manhã, Sandra Alves. Não, 9, eu cheguei de 7 aqui. Tem que pagar agora de 7, senão eu cheguei de 6. Olha aí, ó. Júlio, te amo também. Você ouve, viu, Sandra? E quando eu li esse livro, ele dizia assim: chegue na pessoa, diga: oi, bom dia, fique à vontade, meu nome é Disseu, eu estou ali do lado, tá? Qualquer coisa você pode me chamar. Então você aí já foi para lá e já fica na posição de ataque, né? Esperando, atento ao cliente, não vai estar mais no WhatsApp, não vai estar mais conversando nenhuma bobagem com um colega de trabalho, vai estar atento no cliente, porque você disse que estaria à disposição. E de fato fique, né? Então isso foi uma observação simples, que foi encontrada numa literatura e que vem dando um resultado profissional em vendas muito positivo. Porque as pessoas têm que parar com o ato do oferecer e sim do agir. Se eu for na sua casa pela primeira vez e você chegar para mim e fizer: Disseu, você quer alguma coisa? Quer uma água? Quer um bolo? Normalmente a resposta vai ser: não, obrigado. Mas se você chega com o bolo e com a água pode estar natural e o bolo pode estar solado. Mas você vai provar, não é? Porque já foi colocado ali. E isso é uma técnica de venda. Né? Então, coisas dessa natureza que você só encontra em literatura mesmo. Né? Seria bacana, então, a literatura... Tem uma abordagem também que eu vi no livro, que ele fala assim: quando você estiver lá na loja, fique coisando, ou seja, vá fazendo alguma coisa, finja que está fazendo alguma coisa, porque geralmente, se você não estiver fazendo nada, as pessoas que chegam não querem atrapalhar você fazendo nada, tá ali descansando, e ninguém quer chegar e tá com a impressão que está incomodando. Mas você tá ali trabalhando, fazendo, coisando, a pessoa já vai dizer: tu já tá aqui mesmo, fazendo isso, fazendo aquilo. Quanto é aquele produto ali? Né? Eu também tenho a loja de moda praia e a gente também fala isso para as funcionárias, né? Que não precisa perguntar: posso ajudar?
É simplesmente você sorrir, dar um boa. Você. O Prince, ele fala coisas do tipo, com quase 6 anos de idade, hoje que vai no supermercado sozinho para falar com estranhos. Para você chorar de verdade. Eita, né? já ouvi essa. Não. Informação quando eu era pequena. Com um colega de trabalho, vai estar atento no cliente, porque você disse que estaria à disposição. E de fato fique. Né? Então isso foi uma observação simples, que foi encontrada na literatura e que vem dando um resultado profissional em vendas muito positivo. Porque as pessoas têm que parar com o hábito do oferecer e sim do agir. Se eu for na sua casa pela primeira vez e você chegar para mim e fizer dizer, você quer alguma coisa, quer uma água, quer um bolo, normalmente a resposta vai ser não, obrigado. Mas se você chega com o bolo e com a água pode estar natural e o bolo pode estar solado. Mas você vai provar, não é? Porque já foi colocado ali. E isso é uma técnica de venda. Não é? Então, coisas dessa natureza que você só encontra em literatura mesmo. Não é? Seria bacana, então, a literatura... Tem uma abordagem também que eu vi num livro, que ele fala assim, quando você estiver lá na loja, fique coisando isso. Sempre há tempo, né? Eu encontrei um livro em casa. Por acaso. Estava embalado esse livro. Estava fechado. Aí eu estava lá, né? Sem fazer nada, eu vou ler, né? Aí peguei esse livrinho e na capa dele, eu acho que ele está até aqui na loja. Ele está aqui. Vou mostrar o pessoal aqui se tem hábito de leitura aqui, porque você falar que lê sem mostrar, né? Mostrar alguma coisa aqui. Só um pouquinho, Aqui uma degustação. Ai, meu Deus, já tô com água na boca de seu. A louca pro livro, tu mostrando o livro, opa aí. Só beber água. Ó, já que não tem... biblioteca, né? A minha biblioteca tá aqui. Sandra Alves conhece, que ela vem aqui, sempre pega meus livros aqui. E esse livrinho, ele tá aqui, com certeza. Ele fala assim, as 50 coisas que eu nunca deveria dizer aos meus filhos. As 50 coisas que eu nunca deveria dizer aos meus filhos. Isso aqui, ó. Só o tema, vê. Só o título do livro, você já as gera 50 coisas, Você vê, é um livro pequeno, não é? De um cara que ele é um psicólogo, um conferencista internacional. E nesse livro, eu fiquei muito grato quando eu encontrei com ele, né? Encontrei ele. Tá dando pra ver aí bem, né? Tá, Antônio. Isso, Antônio Siqueira. É um livro bem ilustrado. As páginas são páginas compridas. Ele fala coisas do tipo, assim, pare de chorar à toa, ou eu vou lhe dar um motivo para você chorar de verdade. Eita, né? Já ouvi essa. Não fale com estranhos. Estou muito decepcionado com você. Olhe, meu filho, a vida é um castigo. Você nunca terá sucesso. E entre outras tantas frases aqui que eu marquei, né? Você é um sem vergonha. Frases do nosso cotidiano que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos conteúdo de um livro, não é? E que quantas crianças, quantos adultos, quantos jovens, quantos profissionais hoje não são traumatizados por inúmeras coisas simplesmente porque não tiveram acesso a uma literatura dessa para a criação de seus filhos. Eu não sei quantos pais, quantas mães tem na live, né? Eu podia botar uma mãozinha aí, quem tiver filhos, né? Gente, participa aí, dá um tchauzinho pra gente aí, pra gente poder focar no seu nome, né? E publica também nos stories de vocês a hashtag, né? Isso aí. Daqui a pouco faz uma posição pra... Com Julie. Faz uma pose aí pra foto, Júlio. Vamos fazer agora a pose pra foto. Vamos lá, pra fazer a hashtag. Agora, fazer a cara sériozinha aqui. Vou botar o livro, né? O livro. Vou pegar isso aqui. Tem que bater essa foto também, peraí. Alguém bateu, gente, porque eu não bati. Alguém bateu, Sandra, tirou, Sandra.
Não, eu quero... Marca a gente lá com a hashtag. Você não pega e não leva, porque eu não deixo, mas você lê tudo aqui na sala, que eu sei. Sandra Alves tem acesso livre à minha sala, então ela tem a senha da porta, então... né? Então, esse livro aqui ele me ensinou muito, né? Pena que eu demorei para encontrá-lo, porque eu teria causado menos traumas, né? Das pessoas, né? Aí você fala, que menino burro, né? Seja sempre o melhor. Em boca fechada não entra mosquito. Frases que nossos pais possam ter usado aí com inocência, mas que podem ter causado sequelas. Tem uma frase muito bacana aqui que é assim, eu sou promissor essa, viu, Júlia? Oxe, pra menino, fica tranquilo, aumentou até a quantidade de gente. A frase fala assim, foi pra 10 agora. Não fale com estranhos, não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Qual é a criança de 5, 10 anos, 5 anos, 6 anos de idade hoje que vai no supermercado sozinho para falar com estranhos? E quem aqui na live? Eu ouvi muito essa frase. Quando está no elevador, tem aquela sensação assim, ou fica olhando pro celular, ou fica paradinho olhando para os números do elevador, ansiando que o elevador chegue logo no térreo, ou simplesmente fala baixinho aquele bom dia, boa tarde, boa noite, e baixa a cabeça e fica olhando pro chão. Porque essa frase, conscientemente, você está lá atrás, sua mãe, seu pai, não fale com estranhos. Então você está no elevador cheio de estranhos, né? Sandra Alves ouviu isso, mas ela hoje já corrigiu, porque a gente já conversou sobre isso. Eu ouvi muito essa frase, de não falar com estranhos. E eu não dava nem bom dia para as pessoas, nem boa tarde. Eu entrava no elevador assim e saía assim. Já entrava de cabeça baixa assim, já, ó. Não falar com estranhos, né? E não falava com estranhos. Isso. Ó, a Nelly tá aí também. Hoje em dia eu já ando na rua assim, rindo. Se passar um estranho rindo pra mim, eu dou tchau. Então, tudo isso a gente encontra na literatura, fora outras centenas, milhares de tantas coisas. Em evento, Júlia, a gente pergunta assim, quem quer ter sucesso? Na live aí, quem quer ter sucesso? Todo mundo levanta a mão, né? Aí, quem se considera um bom profissional? Beleza, estamos no final do segundo mês do ano, né? O ano novo, vocês já estão felizes ano novo, né? Eu tô na live. Eita, Andréa, Ô, Andréa, um beijo. Quanto tempo? Um beijo, Andréa. Saudade. A gente se vê quarta-feira. Altina Xavier, eu. Xavier. Bem-vindo, Altina. Altina. Enfim, então, aí eu pergunto assim, estamos no segundo mês do ano 2020, você se prometeu um monte de coisa no dia 31 lá. O que é que você leu nos últimos 60 dias do ano, ligado diretamente à tua profissão? O que é que você buscou de informações? Então, essa busca por conteúdo, às vezes nós somos muito bons em reclamar, né? E reclamar tem explicação para reclamar também, né? O que significa reclamar, né? Reclamar é duas vezes, né? Direito. É repetição. E clamar é você pedir com muita força, né? Então, reclamar, nós somos craques em clamar duas vezes por uma coisa ruim, né? Exato. Agora, literatura, a gente não está querendo buscar e quer ter resultado positivo. Não combina, não vai conseguir. Né? E eu fico impressionada, como tem livros bons. E assim, eu comecei a me questionar, sabe? Qual é a área, quais são as habilidades que eu preciso melhorar em mim? E aí eu fiz, e quais são os livros que eu preciso ler para melhorar nisso? Então eu vi que eu precisava ler mais livros, eu precisava melhorar minhas leituras, meus estudos, né? E
aí eu fui buscar um livro sobre isso. E se é filhos, vai buscar um livro sobre criação de filhos. Se é vendas, tem muitos livros sobre vendas. Se é negociação, né? E tem muitos atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, psicologia ativa. Tem aí, ó, temos até... E às vezes a gente só quer ficar na posição passiva, de assistir, de ouvir, esperar que o conhecimento venha. Mas essa atitude, ela não faz a gente aprender, ela faz a gente conhecer. E tem muita gente conhecedor de muitas coisas, mas que não aprende. Não consegue aprender. Pois por que não aprende? Porque não pratica. E a prática que vai trazer esse aprendizado. Mas a leitura dos livros é interessantíssima, porque a gente consegue ver como é que uma pessoa como nós conseguiu chegar lá onde a gente quer chegar. E ela está contando ali o passo a passo, está contando ali a história dela. E nos livros trazem isso. Foi assim que eu cheguei nesse livro aqui, ó, Como Estudar. Que eu fiz, não, esse ano eu vou melhorar meus estudos, vou melhorar minhas leituras, vou melhorar nessa área, porque isso é o pontinho, é o conhecimento que eu ainda não tenho, que vai me levar aonde eu quero chegar. Certeza. E os profissionais de hoje, Liceu, leem muito pouco. Os profissionais de hoje leem muito pouco sobre a sua profissão. Nós temos uma desculpa muito forte, né? A gente tem uma desculpa muito forte, ou historinha, como quiser chamar, que é não ter um tempo. As pessoas não têm tempo para nada, né? Sandra convive muito comigo, a gente faz muitos trabalhos juntos. Acho que ela está na live ainda. E a gente viu como a gente dinamiza nosso tempo, né? Saí de centenas de grupos de WhatsApp, né? Comecei a pedir para pessoas que colocavam em lista de transmissão de coisas que não tinham nada a ver, para sair. Aqueles amigos que chamam você para coisas que não são apropriadas para o teu propósito, para a tua vida, para aquilo que você acha interessante, você começa a minimizar o contágio. Então, tudo isso a gente encontra onde? Contágio social, você sabe isso através de quê? Através de literatura, são livros. Tem que ter leitura, não tem jeito. Ó, quer ter sucesso na vida, quer crescer, quer progredir, sem leitura não vai conseguir. Pronto. Até rimou, né? E a leitura é o segredo. É o segredo das pessoas de sucesso. Isso, não tem jeito. É o segredo dos grandes profissionais, dos excelentes profissionais, daqueles que estão lá no pódio. A leitura é o segredo. Que fica muitas vezes negligenciado, né? Que fica muitas vezes oculto. É um segredo oculto. Ah, não, essa pessoa tem talento, essa pessoa pagou caro. Mas muitas vezes não. Aquilo ali leu num livro. E colocou em prática, né? Romildo. Romildo, amo os livros de vocês. Romildo aí. Romildo da Brema, é isso? Não sei se é ele. Se for, meu amigo demais, manda um beijo pra ele. Isso. Beijo também, um abraço. É isso. E esse é o segredo que muitos profissionais não contam de seu. Né? Uhum. Os profissionais não contam. Porque nem se passa percebido que aquela atitude que ele tem hoje, ele leu no livro. Aquele conhecimento foi lido no livro. E aí, Júlia, vai encerrando, não sei como é que você vai estar o horário aí, Vou encerrando e pedir para as pessoas marcarem nossa hashtag. Joia, marca aí, vamos marcar, pessoal. Todo mundo postando foto hoje. Todo mundo postando. Agora aí, viu? Exato, colocar Sandra Alves, tira essa foto aí pra mim. Leitura diária. Essa foto vai ficar top de seu. Joia, Sandra, tu fez aí, né, Sandra? Ó, aprendi a gostar de leitura em uma palestra de Disseu, antes de sermos amigos, amantes. Peraí, Sandra, não fala isso. E que orientou 15 dias diários. Isso aí.
Essa mulher leu 40 livros no ano passado, 40, para quem não tinha hábito de leitura. E eu sou testemunha aí dela, viu? Sandra, na próxima live, você é obrigada a estar junto, viu? Não, quando tem. Não, Sandra Alves é extraordinária. É um trabalho maravilhoso, uma pessoa de orgulho. Posso falar de Sandra